E a receita de hoje é um pão de forma sem glúten e sem leite, sem a necessidade de bater na batedeira, muito fácil e rápido de preparar. Então, bora para a nossa receitinha de hoje. O primeiro passo é nós colocarmos uma luva na nossa mão e numa tigela depois você vai acrescentar então 150 gramas de farinha de arroz. Todas as farinhas que a gente vai colocar aqui, eu vou deixar aqui a receita, mas sempre que vai preparar um pão sem glúten, há necessidade de fazer um mix para que esse mix ele tenha a mesma função da farinha de trigo. Aí no caso a farinha de arroz é para trazer a estrutura para esse pão. Depois nós vamos colocar então um pouco de 50 gramas de fécula de batata que vai trazer a maciez. E depois 70 gramas de polvilho doce, que além da maciez, ele vai trazer também um pouco de liga. E aí eu vou colocar 40 gramas de farinha de grão de bico. Por que eu gosto de colocar sempre a mistura de farinha de arroz com grão de bico? Porque ele tem uma combinação dessas farinhas que embora sejam carboidrato, mas a combinação do arroz e o feijão é como se fosse um arroz com feijão, ele tem todas as proteínas necessárias, né, para o corpo, aminoácidos necessários. Então, eu gosto sempre de fazer essa mistura, seja nos pães, seja no bolo, porque aí não fica tanto carboidrato, e sim você vai acabar consumindo um pouco de proteínas também. E aí nós temos então o sal, eu tenho aí uma colher de chá de sal, o meu é do Himalaia, 2 colheres de sopa de açúcar, eu uso açúcar cristal aqui em casa. 1 colher de sopa de psyllium, o psyllium ele é uma fibra, vai ajudar também na liga desse pão. E 1 colher de sopa do fermento biológico seco. E aí eu vou acrescentar 1 colher de chá de goma xantana, que vai substituir aqui o glúten da farinha. Por isso que o pão da farinha de trigo, ele é tão completo, porque ele já tem praticamente todos esses ingredientes que a gente fez aqui, a substituição de um pouquinho de cada farinha. E aí você vai misturar bem, você tira bem sempre os grumos dessa farinha, porque sempre acaba ficando. Se você precisar querer também peneirar, não tem problema, você pode peneirar. Eu prefiro passar por esse procedimento aí, uma terapia, né, na hora de fazer o pão. E aí você já pode então separar, e o mesmo jeitinho que a gente faz a massa de trigo, você já pega, faz um buraquinho aí no meio, e nós vamos então colocar os ingredientes líquidos. Então, o que eu coloco aí como ingrediente líquido, que eu considero um ingrediente líquido? Eu tenho aí, ó, 4 ovos, você bate ele bem antes de incorporar nesse mix de farinha. Aí na sequência, vou tirar aí todo o restinho de ovo, não deixar nada aí no potinho, aproveitar bem os ingredientes. Aí eu já posso então acrescentar a manteiga ghee. Você pode estar colocando um óleo de coco, você pode estar colocando uma banha de porco, o que você preferir. Eu gosto de colocar manteiga ghee porque ele dá sempre um sabor muito gostoso no pão. E aí eu tenho então 1/4 de xícara de manteiga ghee ou 4 colheres de sopa, que é a mesma coisa. E aí nós vamos acrescentar, ó, você pode notar que eu coloquei a mão para notar que estava morninho, 200 ml de água morna. Eu vou misturar nessa mistura dos ovos aí com a manteiga ghee, e aí eu já vou incorporando com o restante da farinha até que fique bem agregado. Aí depois desse passo, eu vou misturando bem, ó. Aqui é a parte que eu falo que eu consigo sim fazer esse pão sem a ajuda da batedeira, mas aí você tem que colocar um pouquinho de força. Se eu falar para você que vai ser fácil, não vai ser muito fácil. Se você quiser uma batedeira, vai facilitar. Mas como eu de vez em quando eu tenho um pouco de pressa, eu faço desse jeito mesmo. Então fica bom do mesmo jeito. E aí eu acabo exercitando um pouquinho mais no dia, e aí você vai bater até que fique nesse ponto aí, ó, que você vê que ele não tá líquido, mas é uma massa um pouquinho pesada, mas ela tá uma massa que você percebe que ela já dissolveu todos os ingredientes. Aí feito esse passo, eu vou pegar então uma forma que eu prefiro sempre estar eu prefiro colocar um papel encerado aí, ó, tipo um papel de seda, eu encapo essa forma e aí eu acrescento essa massa. Você percebe, ó, que a massa, ela não é líquida, mas ela também não é uma massa pesada, ela fica ali no meio termo. Aí eu vou colocando tudo na forma, e aí na sequência, depois que eu coloquei na forma,
O que que eu faço? Eu vou ajeitando bem na lateral e com a ajuda, ó, de um borrifador eu coloco um pouquinho de água em cima para que eu possa alisar essa massa e deixar ela bem ajeitadinha, porque o pão, do jeito que se eu deixar ele do jeito que eu coloquei, ele vai ficar tudo deformado, aí não fica bonitinho na hora da gente tirar da do forno. Então eu deixo ele bem lisinho, aí eu já posso levar ele então para fermentar. Você deixa mais ou menos 1 hora fermentando até que ele esteja desse jeitinho aí já fermentado. Aqui tive uma falha, eu acabei não conseguindo gravar depois que saiu do forno, mas aí você leva depois esse passo, ó, para mais ou menos 25 minutos, aí você já vai conseguir ter esse pão maravilhoso. Só que antes dos 25 minutos, depois dos 25 minutos, você deixa esse pão secar bem direitinho antes de você partir, esfriar bem. Aí você já pode, então, depois desse passo de ter esfriado, você curtir esse pão com a sua família com uma xícara de café, e aí você já pode, então, dizer que você consegue preparar o seu primeiro pão de forma sem glúten e sem lactose. Então, a receita de hoje é essa, gente. Fica com Deus, beijos no coração, e eu vejo vocês aqui na nossa próxima receitinha. Então, shalom, shalom!